Boa tarde. No Espaço Livre desta quinta-feira, dia 9, o entrevistado é o diretor-geral do Campus Inconfidentes do IF Sul de Minas, Luiz Flávio Reis Fernandes, empossado em meados de 2018. Entre os assuntos que vamos abordar estão o início do ano letivo no Instituto, a abrangência do atendimento aos estudantes, o novo rito para a escolha dos reitores apresentado pelo governo federal e outras questões de relevância para a educação. Luiz Flávio, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Livre. Agradecemos a sua atenção de nos atender, comparecer aqui à Rádio Difusora FM 94.1. No início de fevereiro agora, o IF Sul de Minas vai abrir os trabalhos letivos de 2020. O senhor poderia nos falar um pouco sobre as expectativas para este ano novo? Uma boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora de Ouro Fino. Boa tarde, comunidade de Inconfidentes, comunidade de Ouro Fino. Aos meus colegas de trabalho do IF Sul de Minas, docentes, técnicos administrativos, alunos, seus familiares. Desejo a todos um feliz ano novo, que nós tenhamos um ano próspero. Cláudio, a expectativa para o ano que se inicia é da melhor possível, né? Apesar de algumas dificuldades em termos de gestão orçamentária que nós tivemos no ano passado, a gente sempre pensa positivo. Então eu gostaria de iniciar a nossa fala com a perspectiva. Para o ano, nós receberemos os alunos dos cursos técnicos, as matrículas dos cursos técnicos na semana que vem, de 13 a 15 de janeiro, com uma recepção para esses alunos, para os seus familiares, para que eles possam conhecer a escola. As nossas aulas se iniciam no dia 4 de fevereiro, né, do mês seguinte, então, a matrícula. Gostaria de ressaltar também que nós estamos abrindo um novo vestibular, um novo processo seletivo para os nossos cursos superiores. Então, sugiro aos ouvintes que fiquem atentos ao nosso site www.ifsuldeminas.edu.br e os cursos superiores terão um novo processo seletivo. Ok? Então a expectativa se gira em torno da abertura de novas turmas que nós propusemos, novos cursos para a recepção desses alunos, tanto no curso técnico integrado quanto cursos superiores. É uma expectativa bastante assombrosa, talvez, essa questão da gestão orçamentária, tendo em vista a responsabilidade que nós temos na manutenção dos serviços básicos voltados para os alunos e para os nossos servidores, como, por exemplo, o alojamento, o funcionamento do restaurante estudantil, a assistência estudantil como um todo, segurança, visita técnica, entre outros elementos que compõem a gestão do campus. Além também, é claro, cabe ressaltar a expectativa sobre os rumos da política pública de educação no país, que ainda está meio incerta. Eu imagino que nós vamos versar sobre isso aqui nessa conversa. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço. E o IF Sul de Minas agradece esse momento. Luiz Flávio, em relação aos alunos que estudarão no campus, já tem uma expectativa de quantos poderão, né, ingressar lá no campus de Inconfidentes e em quantos cursos, as modalidades que vocês têm hoje também lá disponível para os interessados? Nós teremos então nesse ano ingressando cerca de 700 alunos. Hoje, o total de matrículas é em torno de 2.382. Com os novos cursos, novas turmas, nós vamos passar de 2.500 alunos matriculados. Então, está havendo uma projeção. Em quais cursos, Cláudio? Os cursos são divididos em superiores e técnicos nas modalidades presenciais e à distância. Então, vejamos o seguinte. Os cursos de bacharelados superiores que nós oferecemos: engenharia agronômica, engenharia ambiental, engenharia de agrimensura e cartográfica e engenharia de alimentos. Nas licenciaturas, né, formação de professores, nós temos os cursos de ciências biológicas, história, matemática, pedagogia e um curso de licenciatura em educação no campo. E 2 cursos na área de tecnologia, um curso de gestão ambiental e redes de computadores. Portanto, muitos desses cursos que eu elenquei agora terão o vestibular, como eu disse anteriormente, aberto a partir da semana que vem. Cabe ressaltar também os nossos cursos técnicos, que são 5, destacando o novo curso técnico em meio ambiente. São eles: curso técnico em agrimensura integrado, curso técnico em agropecuária, curso técnico em alimentos, técnico em informática e técnico em meio ambiente. Esses integrados ao ensino médio, além dos nossos cursos à distância: informática, administração e fruticultura.
nós temos esses 3 cursos na modalidade à distância. Então, a perspectiva é de mais de 2.500 alunos matriculados para esse ano. É claro, continuando na pujança aí de abrir novos cursos para nós melhorarmos esses indicadores de matrícula. Bom, essa modalidade de atendimento, né, essa quantidade de cursos e alunos para ser atendido demanda também orçamento. Qual será o orçamento do Campus Inconfidentes para 2020? Cláudio, é meio surpreendente isso, mas é a verdade. Nós ainda não temos esse número exato, porque depende diretamente do governo federal. A perspectiva, a tendência é que ocorra a manutenção do mesmo orçamento executado em 2019, que é em torno de 7.700.000. Basicamente é isso, porém nada ainda consolidado. A gente aguarda uma informação da reitoria para a gente saber qual o orçamento que nós vamos gerir. Bom, isso cabe até uma menção, porque qual é a medida que o governo propõe para nós melhorarmos o nosso orçamento? Indicadores de matrícula, de eficiência acadêmica e de outros diversos parâmetros. Isso define o orçamento, ou seja, a produção do campus define o orçamento. Nós melhoramos bastante os nossos indicadores, mas o governo não sinaliza na melhora do orçamento. Então isso nos deixa aí numa situação de ter uma habilidade para gerir. E, acima de tudo, referenciar que existe a perspectiva, deixar bem claro que é uma perspectiva, do governo iniciar o ano contingenciando, como foi o ano passado, o nosso orçamento. Só que dessa vez é da ordem de 60%. Lembrando que o ano passado foi da ordem de 39% e já foi uma coisa de louco para gerir. Foi uma dificuldade enorme. Então, nesse ano existe a perspectiva de 60%, mas não podemos afirmar porque são tendências, né? Assim que nós tivermos uma posição correta, a gente volta a informar toda a comunidade por meio da radiodifusora. Luiz Flávio, esse orçamento, ele é aplicado em que serviços? Bom, o orçamento ele é dividido em custeio e capital, só para a gente entender a diferença disso. Custeio basicamente é a manutenção dos serviços do campus, e capital é quando remete a algum investimento. A maior parte, enfim, 7 milhões desses 7 milhões e 700, a gente deixa para a manutenção dos serviços do campus. Então, só para você ter uma noção, Cláudio e ouvintes, a folha de terceirização nossa, o que a gente terceiriza lá? Nós terceirizamos segurança, limpeza, alguns serviços de contínuos, enfim. Essa folha consome 3 milhões e meio por ano. Então, dos 7 milhões, 3,5 já vão com terceirização. Nós temos 68 colaboradores terceirizados. Conta de energia é mantido também com custeio. Hoje nós temos R$360 mil por ano gasto em energia, porque além dos serviços da instituição, nós temos os alojamentos. Água, R$160 mil por ano de água, que também isso onera os nossos cofres. Além da manutenção da fazenda escola, em termos de ração, insumos em geral, vacinas e alimentação para os nossos alunos. Bom, então o desafio consiste nisso, né? A gente ter essa gestão orçamentária com um gasto muito elevado. Mas o que a gente tem feito para diminuir esses gastos? Bom, nós adquirimos, por meio de parcerias, tanto com a reitoria e com emendas parlamentares, 14 sistemas de geração de energia fotovoltaica. Hoje nós já temos um instalado no campus, nós vamos instalar mais 14 durante esse ano. O que isso reflete? Cada módulo desse instalado dá uma economia de R$1.000 a R$1.200 de energia. 14 módulos, vamos arredondar para 14 mil. Durante os meses do ano, a gente tem uma economia significativa na conta de energia. Ou seja, dos 360 mil que nós gastamos, a minha expectativa é nós reduzirmos isso à metade, além, é claro, de um programa de conscientização com o pessoal para redução de energia, né? Que é um dos nossos algozes. Além disso, um programa de coleta e captação de água de chuva. Nós já instalamos 2 caixas d'água de 10 mil litros cada uma e temos 6 adquiridas para serem instaladas durante o ano. Ou seja, apesar desse cenário de dificuldade e tudo mais, a gente tem se movimentado para buscar diminuir o impacto financeiro que esses compromissos nos trazem. Estamos conversando no Espaço Livre com o diretor-geral do Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Inconfidentes. Luiz Flávio, o governo do presidente Jair Bolsonaro está mudando muita coisa na gestão do Ministério da Educação. E como já foi noticiado também pela imprensa, dentre as mudanças está o modelo de escolha de reitores das universidades e institutos federais.
o rito para a eleição e nomeação dos reitores das universidades e institutos federais foi alterado através da medida provisória 914 de 2019, editada pelo presidente Bolsonaro no dia 24. A pergunta que a gente faz é em que essa medida provisória vai impactar nas comunidades escolares, nesse processo que sempre foi democrático também, representativo. Basicamente, Cláudio, essa medida provisória reduz a autonomia das instituições. Ela vai na contramão, como você mesmo mencionou na tua pergunta, dos aspectos democráticos, né? Ela fere um princípio democrático da sociedade participativa previsto na Constituição Federal de 88. Outra coisa que ela fere a Lei 11.892, que é a lei que cria os institutos federais e, acima de tudo, sobrepõe a autonomia dessas instituições. Veja só como que é importante ressaltar isso. É um retrocesso tão grande a construção democrática coletiva eleitoral, porque hoje nós temos um pleito muito bem definido, exitoso, cuja concorrência indica um único candidato vencedor, e esse é nomeado pelo reitor como diretor-geral, o reitor é nomeado pelo ministro, e com uma eleição paritária entre docentes, servidores administrativos e alunos. Se a gente analisar, esmiuçar essa MP, vai ver lá que eles alteram totalmente essa proporção, colocando uma proporção de 70%, se não me falha a memória, para os docentes. Então tiram o poder, basicamente, de escolha de servidores administrativos e alunos. Nós não podemos admitir isso, né? Então fere totalmente o princípio democrático e a harmonia nas instituições escolares. E a gente vai ver acontecer situações como aconteceu em um instituto no sul do país, que o terceiro candidato eleito na lista foi nomeado pelo ministro, mas a comunidade interna não aceitou a posse dele. O Conselho Superior interviu e ele não foi nomeado. E existem outros casos desses Brasil afora. Porém, essa medida veio chacoalhar as instituições públicas de ensino porque vai contra esse processo democrático. Bom, a gente percebemos isso nas eleições, que houve uma polarização. Parece que a coisa, né, caminhou muito na questão direita e esquerda, nós e eles, né? E o governo tem uma preocupação na questão ideológica. Ele imagina que nos institutos, nas universidades, prevalece a ideologia de esquerda. Isso de fato tem algum fundamento? Ou como que vocês analisam essa questão, basicamente? Como nós somos uma instituição pública e ao mesmo tempo democrática, nós temos que respeitar o interesse político partidário de todo servidor, né? Então, nós encontramos na nossa instituição colegas com o viés de esquerda, mas também com o viés da direita. A gente encontrou essa polarização também nos nossos corredores. E isso, eu como gestor, respeito totalmente, desde que não seja ferido as atribuições normativas da instituição. Então isso a gente encontra de fato, mas também encontra com o pessoal da direita, porque carregamos a pecha de que somos da esquerda, né? E na verdade não é só isso, né? Nós temos aí a pessoal de esquerda e o pessoal da direita que conduzem seu trabalho de forma harmônica, sem nenhum problema. O que vale, acima de tudo, Cláudio, é o respeito mútuo entre os servidores, para nós não carregarmos uma ideia de desordem, de bagunça, de balbúrdia, como eles dizem. Isso não acontece lá, de maneira alguma, né? Nós não temos plantação de maconha, como foi dito pelo ministro. Longe disso. Nós temos uma educação pública, gratuita e de qualidade, com servidores, professores capacitados para passar a informação para os alunos. Bom, não é o professor Luiz Flávio que está dizendo isso agora, sou eu que vou falar, porque a gente já tem acompanhado bastante as informações na área da educação, as mudanças que o governo vem propondo aí para a sociedade. E uma coisa que nos chamou muita atenção foi a criação de um disque denúncia para receber denúncias contra professores. Então eu acho que colocaram, né, a educação no front, né? E o professor virou inimigo da sociedade brasileira, virou propagador de ideologias, e que na verdade a gente sabe que isso não é verdade, professor. A gente sabe que o professor está ali para ensinar, a base, o país depende da educação para crescer, para desenvolver, e a gente espera que o governo federal possa acordar para essa questão também e valorizar o professor como ele deve ser valorizado.
dando um salário decente, dando condições de trabalho decente, dando liberdade também para professores e alunos terem a opinião que acharem que deve ter. Né? O Brasil tem que prevalecer a democracia que nós conquistamos aí a duras penas, tá certo? Bom, e o Ministério da Educação também implantou o programa Futurice. O que o senhor pode falar para a gente em relação a esse programa? Assim, inicialmente eu quero destacar que o Futurice, ele é um programa que ainda está no papel, mas não foi pautado, não foi construído baseado no diálogo. Ou seja, ele veio de cima para baixo. Houveram algumas consultas, alguma coisa, o CONIF se posicionou, as reitorias se posicionaram, mas não houve diálogo. Isso é importante ressaltar. Saiu da cabeça de alguns lá e estão tentando impor. Na minha opinião, o Futurice não objetiva ser uma política pública voltada para a realização de ações que o Estado tem como responsabilidade para a educação. Basicamente é isso. Ele não é uma política pública de educação. Por quê, Cláudio? Porque, acima de tudo, existem algumas dúvidas a serem respondidas que o próprio programa não soube responder. E até agora ninguém nos respondeu. Então, eu vou te dar uma resposta com outras perguntas. Veja bem, como será a autonomia financeira das instituições, tendo em vista que a gestão será realizada por organizações sociais de caráter privado? Será que nós estamos privatizando a educação? É uma primeira pergunta. Será que vai ter investimento para projetos voltados para aqueles menos favorecidos? Mulheres, negros, pessoal de baixa renda, índio, quilombola, LGBT. Hoje nós temos essas garantias. Será que nós vamos ter? É outra dúvida. Eu tenho muito medo desse programa destruir o caráter social das nossas instituições. Veja bem, Cláudio, nós temos no nosso campus um projeto de extrema relevância que atua diretamente com presos, com condenados aqui de Ouro Fino. Talvez você tenha conhecimento. E, para nossa grata surpresa, 2 desses detentos já estão matriculados conosco. Isso é inserção social. Isso é cumprir a missão do desenvolvimento regional que a gente tem lá na nossa instituição. Será que isso vai ser garantido com o Futurice? Né? Outra dúvida. Eu entendo que uma política de Estado deve atender às demandas urgentes da sociedade, colocando como base, como alicerce, o futuro e oferecer meio para o progresso da nação. Você começou a nossa entrevista falando isso, né? A educação é o cerne do desenvolvimento de um país. A gente vê países de sucesso que hoje têm sucesso que investiram na educação. Só para você ter uma base, se a gente pegar os nossos números no PISA, a rede federal, quando analisa os números do PISA, nós estamos entre os 8 melhores. Nós comparamos com países europeus. Quando a gente coloca toda a rede do ensino médio nacional, colocando os estados e municípios, quando o município gere, é bem difícil, mas em alguns casos existem, a gente é comparado à Bósnia. Então, olha como é importante acreditar na rede federal como agente de formação, agente de ensino. E nós não podemos deixar que um programa, ainda que obscuro, se fortaleça dessa forma. Né? Por quê? Porque não é uma política pública de ensino. E, por último, nessa resposta, a gente deve se preocupar com a garantia do orçamento compatível com as atividades envolvidas nos campi, de forma a fortalecer as políticas de inclusão, acesso, permanência e êxito e ampliar a cobertura de assistência estudantil. Esse, então, acho que é o rumo que a gente deve seguir, e o futuro se parece que não está falando essa língua, não. É claro que ainda existem muitas discussões sobre isso, algumas consultas. O CONIF, a reitoria do IF Sul de Minas, tem também se mobilizado para tentar equacionar essa questão. Bom, o senhor como gestor, né, também, como que o senhor avalia a forma como a presidência da República está tratando os institutos? Nitidamente, isso é muito notório, as instituições públicas de ensino federais não são as meninas dos olhos do nosso presidente. Isso é claro. Como que a gente pode qual indicador que a gente pode reparar? Basta ver que no último ano, ou seja, no primeiro ano de gestão do presidente Bolsonaro, nós tivemos 2 ministros da educação. Começou com o Ricardo Vélez, agora o Weintraub, um pouco antagônicos nas suas falas, sem o rumo. Né? Outra coisa que me impressionou muito é uma notícia recente, a mudança do posto da pessoa que coordenava o FNDE. Por quê? Porque o FNDE, a partir de agora, tem uma autonomia financeira maior, então está virando de novo estrutura política
para eles gerirem. Tem uma briga até do Weintraub com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, por essas questões. Então a gente vê que não eles não dão muito a vontade para investir na educação como ela merece. Fala-se em escola cívico-militar, fala-se em futuros, em outras ações, mas ainda não tem nada de ação. A gente não vê, a gente fica ainda meio em dúvida, meio apreensivo no que vai ser. E acima de tudo, Cláudio, a gente não pode admitir que as nossas instituições carreguem essa pecha de desordem, de ideologia político-partidária. Nós não podemos admitir isso, lá não tem isso. Como eu já disse, lá nós não temos plantação de maconha. Nós não temos balbúrdia. A gente trabalha em um local que deve proporcionar ensino de qualidade para a sociedade. Essa é a nossa missão. A gente existe para isso. Não é para ficar enfrentando discurso ideológico, partidário e viver a cabo disso. Não. Nós temos que trabalhar para a sociedade. Desenvolver um trabalho para eles. E também é só voltar os olhos para o trabalho que já foi desenvolvido que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, dos institutos, das universidades, a quantidade de pessoas que já se formaram, que já estão também atuando no mercado de trabalho, vai ver que o ônus, o bônus, na verdade, sempre é maior, né? É isso, e a essência dos institutos federais, quando foram criados, é atuar nos rincões do país, né? Nos locais mais isolados, levar a educação para o pessoal. E isso mobiliza a sociedade. Você coloca o pessoal para pensar, dá uma oportunidade, uma capacitação para eles atuarem no mercado de trabalho. Então a gente não pode perder essa essência, de maneira alguma, né? Então, caminhando já para os momentos finais, a gente gostaria que o senhor pudesse falar em relação aos desafios que o senhor tem pela frente também para continuar com esse trabalho, né, no Instituto. Os desafios são diversos, mas, acima de tudo, gerir uma instituição desse tamanho, com 3 mil pessoas, num cenário de incertezas. Esse é o maior desafio. Porque nós somos agentes de transmitir as informações que vêm do governo federal para a comunidade acadêmica como um todo. E num cenário de mudanças, né, de readaptação de modelos, de normas, de diretrizes, essa incerteza tem que ser muito bem transmitida para que a gente não falhe. Uma outra coisa é a questão orçamentária que eu tinha comentado, né? Isso é um desafio muito grande. Nós não sabemos o que vem em termos de contingenciamento. Se vem contingenciamento, nós não sabemos ainda o número exato a ser gerido como orçamento. E o grande desafio é buscar e manter a melhoria dos nossos serviços, dos nossos indicadores, manter a qualidade do ensino com orçamento apertado. Se eu fizer uma análise desse ano e meio que nós tivemos lá, a gente conseguiu evoluir ainda aqui nesse cenário, sabe, Cláudio? Nós conseguimos abrir cursos, nós abrimos cursos, o técnico meio ambiente, curso de história, curso de engenharia ambiental, abrimos uma nova turma do curso de agropecuária, isso aí reflete em um número grande de alunos, que são os indicadores que nós comentamos. Nós investimos, isso eu agradeço muito à comunidade acadêmica, toda a comunidade acadêmica, servidores e alunos, para uma redução de carga horária. Isso é um marco histórico para a nossa instituição. Os cursos técnicos integrados passaram por uma revisão, seus projetos de curso, que todos eles reduziram a carga horária, deixando mais atrativos esses cursos e dando oportunidades para que a gente possa integrar de fato a nossa matriz curricular, desenvolvendo também atividades culturais, esportivas, enfim, todas essas atividades de extensão para os nossos alunos. Isso foi muito bom e é o principal marco da nossa gestão, eu não tenho dúvida. Apesar dessas dificuldades, nós temos conseguido também manutenção da nossa infraestrutura, manutenção predial, como pintura, distribuição de água, coleta de esgoto, melhora na identificação visual do campus. Nós evoluímos nesse aspecto, aumento da produção da fazenda escola, que atrelado a isso está o desenvolvimento do aluno na atividade prática. Isso a gente tem resgatado também. O aluno desenvolver a atividade prática, porque estava um pouco distante. E uma melhoria também na organização dos trâmites dos setores administrativos, nos processos, muito voltado para processos eletrônicos para diminuir a burocracia de uma maneira geral. Então, esses são os desafios e, ao mesmo tempo, a gente se coloca de frente para eles para não deixar parado, né? Então, rapidamente, em relação ao que o senhor pretende realizar nesses 2 anos finais, aí, o seu sonho, né, o seu projeto. Bom, o maior sonho é continuar e aumentar ainda mais o atendimento às pessoas que não têm condições de acesso a uma educação pública de qualidade. Outro, manter a qualidade no ensino, buscando uma sociedade mais justa, equilibrada e sustentável. E
como recado até, fazer com que o IF Sul de Minas, Campos Inconfidentes, seja visto como um parceiro institucional. E aproveito o momento, sabe, Cláudio, para agradecer alguns parceiros. Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Prefeitura Municipal de Inconfidentes, a reitoria do IF Sul de Minas, o pessoal do presídio aqui de Ouro Fino, algumas associações que atuam diretamente conosco, cabe a nossa gratidão. E quando eu falo de parceria, é estender a mão e receber com a outra. Não é simplesmente dar. Nós não temos essa condição, né? São parcerias mesmo. Gostaria de agradecer também o momento, a parceria que nós consolidamos com a Agro Júnior. O Júnior é um grande parceiro nosso, não posso deixar de destacar isso. Ele acreditou na nossa ideia, no nosso propósito e faz parte da reformulação da Fazenda Escola. E, é claro, em termos de infraestrutura, eu tenho um sonho, né? Tenho 2 sonhos, na verdade. Construir novas salas de aula e, quem sabe, um anfiteatro, para nós podermos ter uma autonomia na realização de eventos, formaturas e tudo mais. Mas para isso nós dependemos de recursos em termos de capital, e sabemos que o governo não tem repassado quantidades significativas. Mas estamos correndo atrás por meio de emenda parlamentar, parceria, para que tudo isso dê certo. E a gente gostaria de aproveitar também aqui esses momentos finais, agradecer ao jornalista Valmei Bueno, que está sempre em contato com a gente também. A gente já se conhece de longa data também nessa lida do jornalismo. Obrigado, Valmei, pelo apoio que você nos deu aqui durante o ano de 2019, que isso continue também agora em 2020. Agradecer o diretor-geral do Campos Inconfidentes, do IF Sul de Minas, Luiz Flávio Reis Fernandes, pela participação aqui no programa, e colocar a radiodifusora sempre à disposição do Instituto naquelas questões que forem de interesse da comunidade. Cláudio, eu que agradeço o momento. A gente deixa também as portas do Instituto Federal aberto para a rádio, somos parceiros, né? Quero agradecer também o Zé Valmei, pessoal da Ascom, pelo carinho com que conduz as ações no campus, de divulgação e tudo mais. Agradecer a toda a comunidade acadêmica do IF Sul de Minas, Campos Inconfidentes, por acreditar nesse novo propósito, e pedir também para que a gente não baixe a guarda, que a gente continue nessa luta, porque os números estão vindo, estamos evoluindo, apesar de todas as dificuldades, e acima de tudo, os alunos, né, que são a razão do nosso existir. Agradecê-los pela companhia, por acreditar em nós, agradecer aos seus familiares, e dizer que estamos de portas abertas para novas turmas, novos alunos, novas parcerias. Mais uma vez, Cláudio, obrigado pela atenção, um forte abraço, abraço a todos os ouvintes. O Espaço Livre de hoje termina por aqui. A seguir você vai acompanhar na difusora o Rádio Serviço. E logo em seguida vem aí o Paulo Henrique com o programa Vale Tudo. Para você, uma boa tarde.